Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou gerente de licitação de um grupo de empresas na área da saúde e hoje eu vim contar um pouquinho aí da minha história, da minha carreira, né? Como eu iniciei, como eu estou hoje, né? Uma área que te traz muitos conhecimentos, que te traz conquistas profissional. E obviamente, né, consequência, né, porque a vida profissional é aquilo que você conquista, você leva para a vida pessoal também, né, porque você traz usa daquilo que você conquista na vida profissional para os prazeres da vida pessoal, né, ou as necessidades da vida pessoal. Né, eu acho que eu consigo desenvolver um bom lado profissional que eu não tinha, até então não tinha, eu estava perdido, eu não sabia ainda para onde eu ia. Me apresentaram o Viana Consultores, que aí onde me deu a base e a firme decisão de entrar na área, né? Eu não tinha nem conhecimento do significado macro do que era licitação, né? A palavra licitação, né? Você olhava um ou outro noticiário, mas não dava importância, não tinha curiosidade para... E o que eu posso dizer é o seguinte, o curso do Viana Consultores me deu uma base tão sólida, com a participação efetiva no processo, eu olhei e falei, nossa, isso aqui não é uma surpresa para mim, né? Porque o curso do Viana, aí que eu vou concluir aí o que eu hoje levo para a vida em outros cursos que eu faço, até pessoais, assim, né? Que o curso ele não quando você entra numa sala, as coisas podem até te surpreender, assim, pode dizer, olha, a estrutura que o curso te dá é interessante, o material muito bom, o dinamismo do professor excelente, mas quando você vai colocar em prática, você vê que não é tão funcional. Então, às vezes, você é um pouco ludibriado, digamos assim, por toda aquela estrutura, por professores bons, mas que você, na hora da prática, não é aquilo que você vai colocar, que as pessoas falam, eu faço cursos, mas depois quando o curso mesmo é a prática, né? O Viana Consultores, ele se diferencia por isso, para mim. Ele te dá toda essa estrutura, professores extremamente capacitados, qualificados, com dinamismo assim, absurdo, mas ele te coloca extremamente próximo da realidade. Porque quando eu fui para a prática, eu olhei e falei, isso aqui não é surpresa para mim. Eu não senti esse abismo. E isso, obviamente, me ajudou muito quando eu me deparei com os processos presenciais, que é aquela adrenalina, que a emoção toma conta, mas que tem um fluxo, e esse fluxo o Viana Consultores me deu, porque questões levantadas é exatamente o que se aplica. Então, assim, foi o que... Porque se eu tivesse entrado na área sem esse curso, por eu ter um receio muito grande do setor público, assim, eu acho que eu não teria permanecido e não teria conquistado tudo que eu conquistei hoje, né? Eu permaneci por 4 anos nessa empresa, grandes resultados eu tive e hoje eu posso dizer que o Viana Consultores está me acompanhando aí nessa jornada, mas assim, é uma área que precisa de gente qualificada e a gente sente muita falta disso. Eu como gerente, eu passei por assistente, por analista júnior, analista sênior, supervisor e hoje eu estou como gerente, né? Mas não é só o cargo que a gente ganha, né? Que a gente conquista, né? Mas sim o intelecto que você está sempre treinando. Licitações te traz muito isso, porque é gratificante e os resultados, e é gratificante porque você estimula o seu intelecto, porque você tem que sempre estar antenado, você sempre tem que estar... acredito que eu... não seria nem prepotência, mas eu posso dizer que eu sou bem sucedido na área, apesar de ter um curso de formação
próximo, né? Mas que, no, que mesmo que eu falo com pessoas formadas em direito, advogados especializados em outras áreas, eles mesmos sabem que a especialização em licitações é necessário. Não adianta você ser pós-graduado em direito administrativo, você tem que ter uma e a especialização eu recomendo o Viana, e eu falo isso de coração porque eu sou grato ao que o Viana me proporcionou, porque o que eu aprendi nos cursos e consegui levar isso para a prática é o que fez com que eu conquistasse as coisas que eu tenho hoje, né? Precisamos, eu vira e mexe, eu procuro pessoas na área de licitações, tem uma dificuldade imensa, não existe concorrência na área, não falar fulano é meu concorrente, não é, porque tem espaço para todo mundo. Tá bom? Muito obrigado, fique com Deus aí, um bom final de semana, porque já está chegando o final de semana. Eu vou desligar aqui a câmera. Abraço. Olá, seja bem-vindo à segunda aula da semana do analista de licitações. Nessa aula eu vou te ensinar um método definitivo para você se tornar um analista de licitações master. E o método que eu vou te mostrar permite você ingressar no mercado como analista de licitação ou você que já é analista a impulsionar a sua carreira chegando à vaga de analista de licitação master, gerência ou diretoria em licitações, com um método fácil de aplicação imediata. Eu sou a professora Flávia Viana, sou advogada, especialista em direito administrativo com 21 anos de atuação. Eu faço parte da Viana e Consultores, que é a primeira escola de formação de analista de licitações no Brasil, fundada pelo meu pai, tá aqui ó, Mário Viana, em 1989. Nós já formamos e certificamos mais de 21 mil analistas de licitações em todo o Brasil. Então, desde 2011 também somos responsáveis pela certificação de todos os analistas da Dell Computadores Oficial. E na primeira aula dessa semana eu te ensinei tudo sobre os primeiros passos que você tem que seguir para você se tornar um analista de licitações. O que faz um analista? Como que eu entro no mercado? Tirei várias dúvidas sobre a formação desse analista, quanto que ele ganha, quais são as suas funções, habilidades, ou seja, qual que é o caminho que você tem que trilhar se você quer ser um analista de licitações. E eu também dei várias dicas que se você implantar de imediato, você vai ter uma melhora absurda na sua performance, trazendo resultados para a empresa e para a sua carreira também. E eu te expliquei também 4 coisas que você não pode fazer de jeito nenhum nesse momento, se você quer realmente se tornar um analista de licitações. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, volta lá e assiste, porque o que eu te ensinei no primeiro vídeo é essencial para você entender o que eu vou te ensinar hoje no segundo vídeo, tá? E nesse vídeo aqui, o que você vai aprender? As habilidades que você deve ter como uma parte importantíssima para um analista de licitações master, tá? Aqui são os documentos de habilitação e a participação ativa nas licitações. Mas antes de continuar aqui, eu só queria agradecer aos inúmeros comentários da primeira aula que estão lá na nossa comunidade secreta do Facebook. Li cada um deles, fiz o possível para responder a todos. E olha, é extremamente gratificante ver tantas pessoas guerreiras, batalhadoras e realmente comprometidas, querendo evoluir profissionalmente, se tornar analista de licitações ou até alavancar a sua carreira. E isso, é claro, me dá muita motivação para eu continuar fazendo aqui o meu trabalho e ensinar essa jornada para você. E se você tem alguma dúvida, se você realmente pode ser analista de licitação, eu queria te mostrar a história da Leide. Olá, meu nome é Leide Valma,
Sou advogada, especialista em direito administrativo, moro em Salvador, Bahia. Atualmente advogo tanto no estado da Bahia como no estado de Sergipe. Bem, apesar de eu ter especialização em direito administrativo, eu sempre tive insegurança em trabalhar com a área de licitações e contratos, por ser uma área muito complexa. Até que um dia apareceu meu primeiro cliente na área de licitações. Era para fazer uma análise de um edital. Então, nesse momento, eu me senti muito insegura. Então, procurando na internet, eu achei o curso online da Viana. Eu estou muito feliz com o curso. Agora eu me sinto confiante em realizar qualquer serviço na área de licitação, sem medo e com muita segurança. A Leide não é um caso isolado, assim como ela, milhares de alunos que tiveram comprometimento, que seguiram as minhas instruções e conseguiram o objetivo de se tornar analista de licitação, não tenha dúvida que você também pode se formar analista de licitações e daí em diante alavancar a sua carreira. E tudo isso só vai depender de uma coisa, do seu esforço e da sua dedicação a aplicar esse método. Então a decisão é sua, tá? Lembra que eu te contei que um aluno meu tinha entrado em contato comigo falando que tinha sido inabilitado? Quer dizer, ele foi excluído de uma licitação porque ele não tinha uma certidão negativa de processos administrativos e um comprovante de quitação de contribuição sindical? Pois é, porque foram exigidos e ele realmente achava que essa exigência do edital estava correta, só que não estava correta, estava totalmente errada. E eu falei para ele, né, você foi injustiçado, infelizmente, precisava primeiro ter impugnado esse edital, tá? E precisava ter recorrido quando foi inabilitado, entrado com recurso. E até mesmo poderia muito facilmente ter denunciado esse comprador para um órgão de controle, como um tribunal de contas, por exemplo, tá? Mas ó, não se preocupa que tudo isso que eu tô falando aqui, essas defesas gratuitas, você vai aprender comigo, vou te mostrar, tá? Nessa semana, mas o que eu quero que você entenda é que esse aluno, antes de me conhecer, ele achava que para ser analista de licitação, ele simplesmente só precisava montar a sua proposta e coletar os seus documentos. E foi esse pensamento que levou ele para o fracasso, tá? Eu falei para ele, o que eu falo para todos os meus alunos, com muita sinceridade, com muito amor, com muito carinho, é o que eu vou falar para você. Se você quer realmente ser um analista de sucesso, alcançar resultados extraordinários e não resultados medíocres, porque eu sei que você tem competência de conseguir muito mais, você pode alavancar a sua carreira, você precisa conhecer o passo a passo de todas as etapas, de toda a legislação, tanto quanto um servidor precisa conhecer. Se ele tivesse preocupado em estudar e aprender todo o passo a passo que um servidor deve seguir, ele saberia exatamente quais documentos o edital poderia exigir e quais são proibidos de serem exigidos. E ele teria o conhecimento necessário para impugnar esse edital ou recorrer e vencer essa licitação, tá? E como é que se consegue esse conhecimento que vai diferenciar um analista master de sucesso daquele que só consegue resultados pequenos? Conhecer profundamente a rota do analista master e a rota do comprador. Então, ó, por que eu tô falando tudo isso? Porque se você está atrás de uma fórmula mágica, se você é aquela pessoa que fala, professora, é o seguinte, eu quero um conteúdo rápido aí, tá? Só para a empresa. Quero só aprender a montar meu documento, minha proposta. Assim, eu quero um conteúdo aí que em 2 dias, 3 dias no máximo de imersão já esteja pronto para atuar. Meu amigo, isso não existe, tá? 2, 3 dias de imersão não vão te ajudar em nada. Na jornada do analista, é um caminho que tem que ser trilhado num tempo mínimo, tá? É uma quantidade
enorme de informações que precisam ser passadas a você, só que de uma forma clara, de uma forma simplificada, numa linguagem fácil traduzida. Então, assim, se você quer resultado em 2 dias, se você quer um conteúdo que só te ensina só sua parte, só olhar seu documento e sua proposta, eu sinto te informar que você está fadado ao insucesso. Estou falando isso com muito respeito e sinceridade, porque esse pensamento vai fazer você perder muita oportunidade, muita licitação, até tomar penalidade e se queimar no mercado. Por isso que todo o conteúdo que você está aprendendo aqui comigo, que eu estou te entregando e está apresentando aqui, ó, os 2 lados da mesa, a sua rota e a rota do comprador, a sua rota e a rota do comprador, porque o analista de sucesso não consegue resultado se não entender perfeitamente as 2 rotas, tá? O seu passo a passo, como é que você vai fazer o seu lado, a sua lição de casa, mas também o passo a passo do comprador, tá? Então, olha aqui, nós já vimos a etapa 0, a etapa 1, a etapa 2, agora vamos aprofundar no dia da licitação. O que acontece no dia da licitação? A etapa 3. E aqui, novamente, a gente vai usar a técnica dos mapas mentais, tá? Que eu utilizo aí desde 2013 para você ter uma retenção de tudo o que a gente for aprender na aula. Claro que no PDF, o mapa mental, ele ficou um pouquinho menor, mas nós disponibilizamos, minha equipe disponibilizou para você um formato maior que você pode baixar, pode imprimir do tamanho de uma folha para ficar bem aí na sua visão, tá? Então, imprime. Nesse formato maior você tem uma visão total muito melhor do que está aí no PDF para não ter desculpa, tá? Para a gente estudar juntos aqui. Então, qual que é a etapa 3? Qual que é a terceira etapa do analista de licitações master de sucesso? Primeiro, é você participar ativamente da licitação. Não é para você chegar na licitação e ficar lá parado que nem uma estátua. Tá? Isso daí não adianta nada. Se for para fazer isso, então larga lá o envelope ou manda qualquer um participar para você. A participação ativa que difere aquele que realmente vai vencer licitações. Por quê? Porque ele vai ativamente procurar erro, ele vai encontrar erro nos documentos dos concorrentes, ele vai encontrar erro no julgamento da licitação e ele vai ficar com tudo ali, ó, carta na manga. Precisou usar? Usa recurso administrativo, tira a concorrente, afasta a concorrente. Então, como é que funciona? Quando a gente tem um pregão eletrônico aqui, ó, nós temos, então, um passo a passo, tá? Então, pregão eletrônico tem um passo a passo, pregão presencial tem um passo a passo, concorrência, tomada de preço convite, que são outras modalidades clássicas, tem outro passo a passo. Isso significa que quando a gente vai estudar a rota do analista master, ele tem que compreender com a palma da mão dele cada etapa de cada modalidade, porque muda tudo, muda prazo, muda a forma de agir, muda como você vai se portar, tá? Já vou te mostrar aqui embaixo no próximo mapa uma questão de credenciamento que muda muito. Eu coloquei aqui também, ó, os principais sistemas de pregão eletrônico que a gente usa no Brasil hoje. Para quem não conhece, ó, esse aqui é o Comprasnet, que a gente chama de compras governamentais também, tá? Ele é o site oficial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui, ó. www.comprasgovernamentais.gov.br, tá? Então, ó, aqui esse é o site oficial, comprasgovernamentais.gov.br. Aqui que acontece, então, todos os pregões eletrônicos do governo federal, mas não só do governo federal. Por quê? Porque o governo federal ele é obrigado a fazer pregão eletrônico por aqui, cotação eletrônica, que é uma forma de dispensa de licitação que a gente faz por aqui também, mas ele também é cedido gratuitamente para estados, municípios. Então, qualquer órgão, entidade pública do Brasil que quiser usar, vai poder usar. E esse aqui é o mais utilizado em todo o Brasil, tá? E a gente tem também o do Banco do Brasil, que é o Licitações E, tá? Do Banco do Brasil, Licitações E. Tá aqui, ó, licitações .com.br, porque aí já é particular, tá? É do Banco do Brasil. Também é outra plataforma que
é utilizada por vários órgãos e entidades de todo o Brasil. São essas as duas maiores, onde acontecem os pregões eletrônicos, né? E aí, pessoal, o que eu quero deixar claro aqui pra você? Não adianta nada, tá? E eu tô falando isso de coração, novamente de coração. O que vai... se você quiser fazer de outro jeito, tudo bem. Eu só tô te falando que você tá perdendo tempo. Tem muita licitação que você tá perdendo se você adotar essa estratégia errada, que é você achar que é suficiente conhecer as suas telas, tá? Então vem o fornecedor, vem o analista de licitação e fala: não, eu só quero conhecer as minhas telas, eu quero saber como é que eu entro no sistema, como é que eu cadastro a minha proposta, como é que eu envio meus documentos, como é que eu mando o lance. Claro que isso é o mínimo, isso é o mínimo que você tem que saber, mas não é nada perto que, se você souber só isso, você vai ter muito pouco resultado, tá? Quem sabe só isso, quem sabe só a sua parte, só o seu lado, só entrar, cadastrar, dar lance, entrar com recurso, entrar com impugnação, vai ter muito pouco resultado. Tem muita licitação que eu tenho certeza que você está perdendo e não é por erro seu, não. É por exigência errada do edital, é pelo pregoeiro, de repente, a concorrente seu que devia ser desclassificado, ou até por erro no sistema que eu vou te mostrar aqui. Então, se você não conhecer as telas do pregoeiro, não estou falando que você não tem que conhecer a sua tela, você é obrigado a conhecer. Novamente é o que eu falo aqui, ó, pessoal. São duas rotas, né? A rota, e eu sou repetitiva porque realmente eu quero que você entenda, porque isso vai fazer a diferença. Se não fosse para te falar isso, não tem por que a gente fazer essa semana, tá? Então a gente tá falando essa semana para realmente formar aqui analistas de elite, gente que quer fazer diferente, que quer ter resultado. E quando eu falo que se você fizer assim, você vai sair de quem tem muito pouco resultado para quem tem muito resultado, porque eu não me contento com resultado medíocre. Resultado medíocre que eu tô falando é no melhor sentido da palavra, no sentido de que você consegue mais, você consegue muito mais. Se você está participando de licitação, está perdendo, ou se você vai entrar, já entra no mercado do jeito certo, para você fazer bonito, para você não queimar o filme na empresa que você vai entrar, ou na confiança das empresas que você vai representar, que estão depositando confiança em você, para você não fazer feio, tá? Então você tem que conhecer a rota do analista, que aí sim envolveria você conhecer as suas telas, você saber como é que você cadastra a proposta, como é que você envia seu documento, como é que você dá lance, como é que você participa da fase de lance, como é que você impugna, como que entra com recurso, mas também a rota do comprador, o que inclui, no caso do pregão eletrônico, você conhecer todas as telas do pregoeiro. Não tem jeito, pessoal, se você não conhecer a tela do pregoeiro, você não vai saber quando ele errou, o que é erro do sistema. Vamos só para exemplificar, vou dar só um exemplo aqui para você. Quem ainda não conhece, eu até falei na primeira aula das vantagens de ter uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, um microempreendedor individual. Então vamos supor aqui, ó, uma microempresa ou empresa de pequeno porte, né? Quando elas vão participar de licitações, a Lei Complementar número 2.3 traz uma série de benefícios. Entre os benefícios estão os benefícios que eu chamo de desempate ficto. O que é isso, professora, desempate ficto? Bom, quando a gente vai participar do pregão eletrônico, tem uma etapa de lances. Então fica lá no sistema a tela onde você vai dando seu lance e seus concorrentes também vão dando lances lá da casa dele, do escritório dele. Quando termina essa etapa de competição, terminou a etapa de lances, acabou, a gente tem uma ordem classificatória, tá? Então essa ordem classificatória a gente vai ter o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Vamos supor que a gente teve essa colocação aqui, ó, R$100, primeiro lance, né? O segundo, deixa eu só aqui para facilitar. R$100 o primeiro lance. Primeiro lugar. Segundo lugar. 101. Terceiro lugar. Isso é um valor aqui meramente, tá? Só uma hipótese aqui. Só uma hipótese, tá? Para facilitar aqui. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, então, quando esse primeiro colocado não for, né, uma micro, pequena empresa, não for nenhum dos beneficiados da Lei Complementar número 123. Então, é uma grande empresa aqui, tá? Uma empresa de grande porte. O que o sistema faz? O sistema automaticamente ele vai verificar se existem micro, pequenas empresas, MEI, com o lance, último lance, até no pregão, até 5% maior que o primeiro. Se for outra modalidade, até 10%. Aqui no pregão, nosso exemplo, até
5% até, tá? Maior que o primeiro colocado. Bom, ótimo. Aí vamos supor que essa daqui é uma grande empresa também. Vamos supor que o terceiro colocado aqui é uma microempresa. E vamos supor que o quarto colocado aqui é uma empresa de pequeno porte, tá? Só para facilitar. O que o sistema vai fazer? Bom, o primeiro é uma grande empresa, então esse aqui também é grande empresa, não tem benefício. Vamos pegar esse aqui, ó, microempresa. Esse aqui ele recebe, abre lá na tela dele, tá? Olha, você tem 5 minutos para mandar um lance, se você quiser, não é obrigatório. E se você cobrir, né, o primeiro colocado, você vai tomar o lugar dele e passa para as próximas fases. Então, se esse sujeito aqui decidir dar um último lance aqui, cobrindo R$ 99,99, ele simplesmente, vou riscar ele aqui porque ele subiu, tá? Ele simplesmente vai tomar o lugar da grande empresa e vai seguir para as próximas fases. Então, isso aqui é um dos benefícios. Só que o que acontece, pessoal? Acontece que quando o pregoeiro faz isso, lá no compras governamentais, ele vai seguindo em diante, vai seguindo. Aí a gente passa para uma fase lá no final que chama a fase de habilitação. A fase de habilitação é onde nós vamos analisar os documentos dessa empresa. Aqui, ó, nos próximos mapas eu vou te mostrar os documentos, a gente vai analisar aqui, ó, documento, tá? Já vou falar sobre os documentos, então continua aqui comigo. Mas quando chega na hora de analisar esses documentos da empresa, que a gente chama de habilitação, o que pode acontecer aqui, ó? Esse aqui, que era a microempresa, ele simplesmente foi inabilitado. Não tem os documentos, se confundiu, achou que uma certidão federal era a certidão estadual, enfim, se confundiu, não tem documento, não tem. Foi inabilitado. Quando esse aqui é inabilitado, ele tá fora do jogo. Acabou pra ele, acabou, tchau, vai pra casa, tá fora. Só que quando o pregoeiro volta, então, opa, vamos voltar aqui então onde a gente estava. Esse aqui é, né, continua sendo o primeiro, tá? Então esse aqui tá fora, esse aqui volta a ser primeiro. Aí o que o pregoeiro faz? Ele pega esse aqui, esse primeiro aqui, e vai fazer a habilitação dele. Totalmente errado. E por que o pregoeiro faz isso? Porque ele entra num equívoco por conta de uma falha do sistema. Tá? Eu vou falar o seguinte, ele é induzido ao erro, tá? Por conta de uma falha no sistema, porque o sistema não volta para a fase de desempate ficto. Não tem como você ir lá na caixinha, você pode voltar algumas fases, mas a fase que você volta hoje é o que a gente chama de aceitabilidade da proposta do primeiro colocado. Não tem como voltar para a fase do desempate ficto, que é uma fase anterior. E aí, o que acontece? O pregoeiro simplesmente fala assim, então eu vou fazer a habilitação desse aqui, tem todos os documentos, está habilitado, ele ganhou. Ó, o que aconteceu com esse aqui, ó? Esse pobre coitado aqui, ó, ele foi lesado. Acabou com a licitação dele. Por quê? Porque não era para fazer a habilitação desse sujeito. Quando o primeiro é inabilitado, a gente pega esse aqui, ó, e volta a retomar a etapa de desempate ficto. Então, ele tinha que ter convocado esse aqui para ver se esse aqui quer cobrir o preço de R$100. E se cobrir, esse EPP aqui, essa empresa de pequeno porte, que ia para as próximas fases. Só que por que o pregoeiro não faz isso? Ah, porque o sistema não permite, porque ele não passou por uma capacitação que formasse ele numa rota traduzida da lei. Nesse caso, a lei complementar número 123. Quando ele vai ler a lei complementar número 123, isso não está escrito lá, mas isso tem que ser feito, tá? Isso aqui é obrigatório, Se não fizer, esse aqui vai entrar com ação, vai entrar com recurso, e vai ganhar, tá? E vai acabar com a licitação. Então, ele não fez isso, ele coloca a culpa no sistema. Eu não tô falando que a culpa é do pregoeiro, tá? O pregoeiro também ele acaba sendo vítima dessas questões, por não ter sido submetido, o órgão não investiu num método que realmente o capacitasse. Muitas vezes acaba jogando ele para um método, numa linguagem difícil, ele não consegue aplicar, ele tentou estudar sozinho, tentou ler a lei, não conseguiu entender, porque não tá claro lá, né? Como a gente viu na primeira aula, tem que saber além da lei. E numa rota traduzida, senão não faz sentido para a pessoa, e ela vai, na hora de aplicar, vai ter esse problema. Só que você, que é analista de licitação, o que eu quero dizer com isso?
Você só vai conseguir fazer tudo isso que eu expliquei para você se você tiver acesso ao quê? Acesso às telas do pregoeiro. Meu amigo, se você não tem esse acesso, você não vai saber. Você vai achar que realmente o sistema não volta, que realmente está certo. Se o sistema tem uma falha, não interessa. Não vai deixar de cumprir a legislação por causa de uma falha no sistema. Tem que cumprir. Ponto final. Ainda que faça essa negociação aqui, que faça essa oportunidade de um novo lance pelo chat. Ponto final, acabou. Então, se você não conhece as telas do pregoeiro, se você não conhece a rota do pregoeiro, você jamais vai identificar esse tipo de erro, que é só um exemplo que eu tô te dando, para realmente abrir a sua mente, para você visualizar a importância, tá? Sai desse pensamento que eu vou só aprender a dar o lance, eu vou só aprender. Gente, para com isso, não vai fazer que você tenha sucesso e você vai continuar perdendo licitação e vai achar que é normal. E não é normal, não é normal perder a licitação, não, o outro ganhou porque não sei o que. Se você fizer o que eu tô te falando, você vai ter uma melhora absoluta nas licitações que você vai participar no futuro, você vai conseguir melhorar sem dúvida nenhuma, tá? Aqui, ó, outros exemplos para você, vamos lá. Eu fiz até uma colinha aqui para eu não esquecer das dicas que eu tenho que te dar, tá, nessa aula aqui. Então, olha aqui, ó, adiamento, interrupção, suspensão, reabertura da sessão. Isso aqui, no primeiro olhada, a gente fala, isso aqui não interessa, isso aqui quem tem que saber o pregoeiro. Quantas vezes eu vi, aqui, ó, eu acompanhei gente perder licitação, analista perder licitação, porque o pregoeiro simplesmente interrompia a sessão, depois voltava sem avisar nada, e simplesmente abria a etapa de lances, abria a etapa de recursos, e se a analista não estava sabendo, não participava, e aí achava, ai meu Deus, eu perdi, culpa minha, perdi agora, o que eu vou falar lá na empresa? Perdi a licitação, estavam contando com esse dinheiro, perdi, tá? E mais um erro do pregoeiro que a gente pode facilmente entrar com o quê? Com as defesas administrativas gratuitas, tá? A mesma coisa, anulação, revogação, correção da licitação. Você olha isso aqui no primeiro momento e você fala, não, isso aqui não interessa, isso aqui eu não quero saber, isso aqui é o órgão, não quero nem saber disso aqui, é o pregoeiro que tem que saber. Pois é, quantas licitações que de repente não ganha aquela empresa que o órgão queria que ganhasse, tá? E aí eles falam assim, a licitação foi revogada por interesse público, ponto final. Interesse público, uma pinóia, tá? É revogação por interesse público, por quê? Tem que ter existido um fato superveniente, isso é, uma coisa nova aconteceu. O que aconteceu? Por que você não vai mais comprar? Porque alguém doou para você, você teve uma doação, então você tem que falar que você teve uma doação, tá? Se não, pessoal, olha só como seria fácil. Toda licitação que quem não ganha, tá? É aquela empresa que o órgão queria que ganhasse, é só colocar revogada por interesse público e fazer uma nova, não é? Pois é, só que se você não souber isso aqui, se você não souber a rota do comprador, você não vai saber quando esse erro acontecer com você, te prejudicar, tá? Você estiver lá como vencedor, primeiro colocado vencedor, e quando você está esperando para assinar o contrato, ele fala, revogamos por interesse público, ponto final. Como assim por interesse público? Por interesse público, ponto final. Tá? Cadê a motivação? Cadê se você não conhece? Se você não sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. E aí, olha, a gente vai para as defesas administrativas, porque o analista master, ele sabe exatamente diagnosticar esses erros e ele vai saber usar tudo isso a seu favor. E, diferentemente que muita gente pensa, muito analista experiente pensa que só existe impugnação, que só existe pedido de esclarecimento, que só existe recurso administrativo. Não! Eu vou te mostrar, depois eu tenho um mapa que eu elaborei e vou deixar aí para vocês nas próximas aulas, só com defesa administrativa. A gente tem denúncia, a gente tem representações, tá? Há órgãos de controle. Deixa eu abrir aqui o mapa maior para facilitar a visualização, tá aqui, ó. Então a gente tem, ó lá, denúncias, representações, e a gente pode usar nos órgãos de controle que eu falo interno e externo, quer dizer, você pode usar isso dentro do próprio órgão, tá participando da licitação lá na prefeitura, manda pro prefeito, manda no gabinete do prefeito. Não, eu mandei e não fizeram nada. Então manda pro Tribunal de Contas, pro Ministério Público, tem um monte de coisa que a gente pode usar a nosso favor. Se tá errado, é seu direito exigir a correção. Mas claro, eu não vou sair correndo e denunciar o órgão pro Tribunal de Contas. A gente tem que dar a oportunidade daquele órgão corrigir o seu erro. Não custa nada, vamos tentar primeiro no órgão. Se não der certo, aí a gente vai pros órgãos de controle externo, tá? Então,
E aí, pessoal, aprofundando mais, tá? O analista master, ele tem que ter esse conhecimento completo. Então, não basta você achar que para participar da licitação, chega lá no dia e entrega suas propostas e seus documentos e que tá tudo bem, tá? Se você fizer isso, continuar fazendo isso, você vai pagar o preço. O que é pagar o preço? Você vai pagar o preço por todas aquelas licitações que você está perdendo por erros que você não consegue visualizar. Você não tem sensibilidade para visualizar esses erros, tá? E aí a gente vai aprofundar um pouco mais e eu vou para o próximo mapa, que é a quarta etapa do analista de licitação. E aqui eu dividi em duas partes, parte 1 e parte 2, porque realmente é uma parte fundamental, é uma habilidade que se você quer realmente ser analista de licitação, você tem que conhecer, que é a parte dos documentos de habilitação. Então, gente, na parte de documento, quando eu falo de documento, primeiro eu tenho que entender que existe uma etapa de credenciamento, que existe uma etapa de declaração e que existe uma etapa de documentos de habilitação. Uma não tem nada a ver com a outra. São documentos diferentes, tá? São consequências diferentes se você não entregar uma dessas. Vou dar só um exemplo. Se você não tem algum documento de habilitação, aqui ó, esse terceiro, deixa eu abrir aqui a foto. Ó, você não tem algum documento aqui de habilitação, o que vai acontecer? Você vai ser inabilitado, você tá fora, você tá simplesmente fora do processo. Agora, se você não tem alguma declaração, tem uma série de declarações, não necessariamente você tá fora. Você não vai poder ser afastado. Por exemplo, você é uma empresa de pequeno porte, é um pregão presencial e você esqueceu de levar a sua declaração de microempresa, tá? Se você tiver o credenciamento, você vai assinar lá na hora e ok. Se você não tiver, você vai participar do mesmo jeito, só que sem os benefícios. Então, quando tiver o benefício do desempate fictício, você não vai poder exercer porque você esqueceu de entregar a declaração e não tem ninguém lá pessoalmente credenciado para assinar para você, tá? E o credenciamento também vai ter efeito diferente. Se você esquecer algum documento de credenciamento, simplesmente você vai participar. E eu já cansei de defender a empresa que porque esqueceu um documento de credenciamento, esqueceu a procuração, por exemplo, de credenciamento, falando, olha, tô mandando o João para participar dessa licitação pela Viana e tá aqui a procuração do João, tá? Então o João tem poderes para falar pela Viana. Aí o João esqueceu de levar a procuração no dia. O que o órgão fazia? Então o João tá fora da licitação. Não pode, credenciamento é um ato de... É faculdade. Se eu quiser eu faço credenciamento, se eu não quiser eu não faço no pregão presencial. Pregão eletrônico é outra coisa, tá? Pregão presencial aqui no nosso exemplo. Cansei de defender a empresa que foi afastada do pregão presencial porque teve um erro no documento de credenciamento. Não pode, teve erro no credenciamento, vai participar do mesmo jeito. Então, cada etapa aqui, ó, tem uma consequência diferente, cada esquecimento tem uma consequência diferente, tá? E vai gerar um resultado diferente. Por exemplo, se for um pregão e você não tem documento de habilitação, se você for inabilitado no pregão, você fatalmente vai ser aberto um processo administrativo contra essa empresa. Mas por que, professora? Porque eu fui inabilitado? Sim! Porque no comecinho do pregão você entrega uma declaração falando que você está ciente e que você tem todos os documentos de habilitação. Então aí quando você é inabilitado lá no finalzinho, abre-se um processo administrativo contra você, porque você apresentou uma declaração que não era verdadeira, uma declaração falsa. Não estou falando que você vai receber pena alta, nada disso. Então, os órgãos, eles têm, né, para quando eu digo assim, é uma conduta, só que vamos usar uma palavra jurídica só dessa vez, de menor potencial ofensivo, quer dizer, não foi com má fé, você não foi na maldade, simplesmente esqueceu, um equívoco, então, de repente, você vai ficar lá, vai ser penalizado, não vai poder participar de licitação por 2 meses, por 3 meses, só que olha como isso vai pegar mal para a empresa que você está representando, ou até para sua empresa, se você não souber. Como é que vai pegar mal? Vai queimar seu filme. E as empresas que confiarem em você. Então, gente, é uma coisa super fácil, super simples. Só que a gente tem que ir atrás desse conhecimento. Porque se você não for atrás desse conhecimento, você vai errar e vai pegar mal para a empresa que você está representando. Não tem por que correr esse risco. Não tem por que correr esse risco, tá? Tem que se preparar. Então, inclui também, na etapa 4, a gente fazer o cadastro nos órgãos. Existem registros cadastrais. Com certeza você já ouviu falar do SICAF,
que é o registro cadastral da esfera federal. Então você tem lá uns documentos, você entra online, se cadastra, faz o seu cadastramento passo a passo, atualiza esses cadastros. Então agora sim, ó, a gente vai entrando na sua rota, agora sim faz todo sentido, depois que você já tem a base bem solidificada, que você já passou pela etapa 0, 1, 2 e 3, aqui você aprender a fazer esses cadastros nos órgãos, aí que você vai se preocupar a fazer os cadastros nos órgãos para você poder participar da licitação, mas já com conhecimento, com alimento no cérebro, com fundamento para isso, para não fazer nada errado, tá? E no credenciamento, então é diferente, tá? O credenciamento no pregão eletrônico é de um jeito, porque o credenciamento no pregão eletrônico é você se cadastrar nos 2 sites que eu te mostrei, por exemplo, se cadastra no Compras Governamentais, se cadastra no Banco do Brasil. Quem não viu ontem, eu deixei um tutorial, um material complementar, tá, para vocês, complemento da aula, um tutorialzinho onde eu explico como é que entra nesses portais, como é que cadastra, e lá você tem então esses primeiros passos aqui, quando a gente faz, né, como que busca um edital, como se cadastra lá no Compras Governamentais, que é bem simples, bem fácil. Então aqui sim a gente começa a sua trajetória direto com o seu trabalho, com as suas funções de cadastro nos órgãos, cadastro nos portais onde vai acontecer o pregão eletrônico. O credenciamento no pregão presencial é diferente. Você vai fazer em cada pregão presencial que você for fazer, você vai ter que fazer o seu credenciamento se você quiser, tá? Na Lei 8666 também é diferente, porque se você esquecer algum documento de credenciamento no pregão presencial ou nas modalidades da 8666, concorrência, tomada de preço, convite, você aqui vai participar do mesmo jeito, só que você não vai poder falar pela empresa. Então aqui, ó, você não vai poder dar lance, não vai poder negociar com o pregoeiro, não vai poder interpor recurso. Aqui não, aqui na concorrência, tomada de preço e convite, você simplesmente não vai poder assinar alguma declaração, algum documento que ficou faltando, lá uma assinatura, tá? Mas como aqui não tem lance, não tem negociação, é menos prejudicial. Agora, no eletrônico, não. No eletrônico, você é obrigado a ter esse credenciamento, que no eletrônico a gente traduz credenciamento para cadastro no sistema. E, pessoal, o que é o credenciamento? Só para explicar para quem não sabe, claro, né? É nada mais, nada menos do que mandar uma pessoa física para falar pela empresa. Então, você que é autônomo, que você é um analista de licitação que vai ser autônomo, você vai fazer isso, você vai representar empresas nessas licitações. Então, eles estão mandando você é o credenciado deles. Eles estão depositando a confiança em você que vai participar dessas licitações por essas empresas, tá? Também tem a dispensa eletrônica, a cotação eletrônica, que é um outro sistema muito bacana que acontece também no Compras Governamentais. É como se você fosse contratado, né, sem licitação, e tem um processo, mas ele é mais simplificado. Também uma outra hipótese que muita gente está participando, muita gente está vencendo, está conseguindo ganhar dinheiro com isso aqui, tá? E aí, só para a gente continuar, então, vamos para a etapa 2. Etapa 2 aliás, a parte 2 da etapa 4 do analista master aqui. Só olhando aqui a minha colinha para eu não esquecer de nenhuma dica que eu tenho que dar aqui para vocês. Bom, então aqui, olha, nessa etapa 4, vamos lá, deixa eu abrir a foto aqui que fica um pouco maior para a gente analisar. Diminuir aqui. Opa, então vamos lá. Então aqui na etapa 4, tá, ainda a parte 2, o que mais o analista tem que saber? Gente, esses documentos para habilitação que a gente vai analisar da empresa, eles se dividem nessas searas aqui, que eu anotei para vocês, tá? Então, a habilitação jurídica, vamos ver se aquela empresa realmente está registrada, tá? Se ela tem os documentos de registro, porque não pode simplesmente você abrir um carrinho de cachorro-quente aqui na rua e achar que você vai vender o cachorro-quente. Se não tem nem registro, não tem nada. Então, tem que ter o nascimento daquela empresa, tem os documentos que para ver se você realmente se a empresa é um empresário regular, se está registrado, tudo certinho. Aqui, ó, regularidade fiscal e trabalhista são algumas certidões que o edital vai exigir, tá? Qualificação técnica, o que é isso? Vamos ver, por exemplo, se aquela empresa já fez um serviço parecido antes. Então, vou contratar aqui, ó, a limpeza do prédio. Vamos ver se essa empresa já
já fez antes, já limpou outros prédios, né? Se ela tem competência para fazer isso. Ah, qualificação econômico-financeira, vamos ver a saúde financeira da empresa, tá? E aqui, ó, esses documentos aqui, eles podem ser dispensados, outros não podem ser dispensados. Só que 90% dos erros dos editais a gente vai encontrar nessa parte aqui de documentos, tá? Posso afirmar, essa parte de documento é a parte que mais tem erro, que mais afasta a licitante injustamente. No edital, exige documento que não pode exigir. Na hora do julgamento, julgar errado, tá? Afastar a licitante que não era para ser afastado, ou deixar a licitante que devia ser afastado. Então aqui você conhecer a rota do comprador é essencial, porque você vai saber quais são esses limites. Quais são esses limites para você conseguir impugnar um edital ou para você fazer entrar com um recurso administrativo, recorrer contra um erro, tá? E esses documentos também a gente vai ter lá na contratação direta, que é um sistema que você não passa por licitação. Então, o governo vai lá e contrata diretamente a sua empresa no momento de uma necessidade. A gente tem documentos pela Lei 866, a gente tem outro rol de documentos pela Lei Especial 13.979, que é do coronavírus, e lá tem um monte de flexibilidade nesses documentos, tá? Que pode deixar de exigir documentos, que pode dar um prazo maior para certidões, uma série de diferenças quando essa contratação direta ocorrer pela 8666 ou ocorrer para comprar insumos, para comprar contratação de serviços ligados direta e indiretamente para enfrentar o coronavírus, tá? Então vai ser diferente essa documentação, tá? E aí, aqui ó, documento vital versus documento complementar. O que é isso aqui? É essencial você saber a diferença de um documento vital e de um complementar. Por quê? Porque documentos vitais, se você esquecer, você não tem segunda chance, você tá fora. E documentos complementares são aqueles que você pode enviar para completar um documento vital. Tá? Mas por que você tem que saber isso? Porque às vezes você vai errar aqui, ou às vezes o seu concorrente vai errar, e você estando atento a isso aqui, ó, você consegue afastar muito o concorrente. Muito. Eu vou só te dar um exemplo, tá? Antes de eu te dar um exemplo, eu só queria te mostrar aqui qual que é a diferença aqui, do documento vital para o documento complementar. Então vamos voltar aqui para o PDF da aula. Olha lá, pessoal, quero só te mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é uma orientação que eu tirei lá do site do Compras Governamentais, onde eles simplesmente falaram o seguinte. Eles identificaram vários pregões eletrônicos com erros, onde os editais falavam o seguinte, olha pessoal, manda, tá? Vai ter que mandar atestado de capacidade técnica. O que é atestado de capacidade técnica? Tá aqui, ó. Dentro da qualificação técnica, vou te mostrar um atestado meu para ficar mais fácil. Ó, esse aqui é um atestado meu da Mercedes-Benz, tá? Um dos atestados que eu trouxe só para facilitar o entendimento, quando a gente fez a formação de analista master de todos todo mundo da Mercedes-Benz, todos os regionais lá. Então, isso aqui é um atestado falando que eu ministrei o curso, qual foi o período do curso, tal. Vamos supor, isso aqui é um documento vital. Documento vital, quer dizer, se pediu atestado, é isso aqui que eu vou mandar. Claro, entre outros atestados, isso aqui é só um exemplo, tá? Entre outros atestados, isso aqui é o que eu vou mandar. Então, eu mandei esse atestado. Só que aí surgiu uma dúvida lá no órgão. Surgiu uma dúvida. Olha, eu quero saber exatamente qual que foi o conteúdo. Eu queria saber se você abordou tal tema. Então, no caso de surgir uma dúvida desse atestado aqui, surgiu uma dúvida do atestado, aí, em caráter de diligência, presta atenção, ó, presta atenção nisso, ó. Qual que é o documento oficial, vital? O documento vital é o atestado, esse atestado que eu acabei de mostrar aqui pra você. Agora, surgiu uma dúvida. Eu quero saber se foi abordado tal e tal e tal tema. Tá, eu preciso saber quantas horas que foi esse treinamento que não está escrito lá no atestado. Então, no caso de dúvida, faz uma diligência e aí sim pede, olha, me manda o contrato, me manda a nota, me manda um documento que vai comprovar, ou um outro documento que vai comprovar essa dúvida que surgiu aqui. Gente, então, esse aqui é o documento complementar. Por quê? Ele é complementar
ao documento vital, que é o atestado. Mas o que os órgãos estavam fazendo? Eles estavam fazendo simples. Eles estavam simplesmente fazendo o seguinte: ó, eu quero que você me manda esse atestado aqui e eu quero que você coloque também, tá? Em anexo o contrato desse atestado aqui. Totalmente errado. Por quê? Porque lá na Lei 8.666 a gente não tem a exigência do contrato da nota como documento de habilitação, mas tem a possibilidade de exigir como diligência no caso de dúvida, ponto final. Então isso aqui é um erro que estava acontecendo, só para vocês entenderem o que é documento vital e complementar, e eu poder voltar aqui para o meu exemplo de como você afasta um concorrente com isso aqui. Olha o que acontecia, só um exemplo, tá? Lá no pregão eletrônico, por exemplo, os documentos vitais, tá? Documentos vitais de habilitação, eles são mandados no comecinho, uma tarefa prévia, antes do pregão. A gente envia esses documentos lá pelo próprio sistema, tá? E junto com a proposta, tá? Pelo próprio sistema. Só que aí, vamos supor que eu enviei o atestado e surgiu lá a dúvida, tá? Qual que é o horário, qual que foi a carga horária, surgiu uma dúvida, né? Pois bem, aí o pregoeiro, ele vai falar assim: ô Flávio, é o seguinte, você tem 2 horas para mandar o documento complementar, pode ser um contrato, pode ser um documento que você tem aí para comprovar essa dúvida aqui, tá? E você tem um prazo de 2 horas para mandar. Aí o que acontecia? Passava 5 horas, 6 horas, 7 horas, 1 dia, 2 dias. E aí depois de 2 dias, a Flávia ia lá e mandava esse documento. E aí o pregoeiro pega e aceita. Pessoal, 2 horas. 2 horas não são 2 dias. 2 horas não são 4 dias. 2 horas não são 3 horas, tá? Então, o horário que foi dado tem que ser respeitado. É só um exemplo para você ver como que você pode, se acontecer isso com você e o seu concorrente, depois de 2 dias, tá? Passou lá 1, 2, 3 dias, só no segundo dia que ele anexou isso aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Aqui, ó, recurso administrativo. Recurso administrativo, porque esse cara tinha que ser inabilitado. Passou as 2 horas, tchau, meu amigo, vamos passar pro próximo. Já passa pro próximo, não tem que ficar esperando não, tá? Então, esse conhecimento é vital. Você tem que conhecer cada documento, onde achar cada documento, quais são os erros de cada documento, tá? E como é que você pode, primeiro, não errar para você não ser inabilitado, para não sofrer nenhum processo, e segundo, para afastar os seus concorrentes do certame, tá? Então, esses entendimentos, eles são fundamentais para o analista master de licitação. Perfeito? Se você gostou das dicas dessa aula, eu quero que você participe da nossa comunidade secreta lá do Facebook, que é uma comunidade que eu fiz somente para os alunos dessa semana. Deixa o seu comentário lá sobre a aula, eu vou ler um por um e vou tentar responder a todos no tempo que eu tenho disponível, tá? E ó, não esquece de indicar isso aqui para um amigo seu que esteja precisando dessa formação em analista de licitações e possa ser beneficiado aplicando tudo o que a gente está aprendendo nessa série, tá? E no próximo vídeo eu vou tratar com você do assunto mais esperado dessa série de vídeos. São estratégias mais avançadas do analista master e como fazer sozinho as suas próprias defesas administrativas gratuitas. Essas defesas vão te ajudar demais a ganhar muita licitação, a gerar resultados para a empresa e escalar a sua carreira, tá? E se você ainda não está lá no nosso grupo do Telegram, onde eu mando áudios e conteúdos exclusivos e complementares para você aproveitar ao máximo essa semana, entra lá no grupo, tá? E você receberá lá todo o material complementar que você precisa. Não esquece também de se inscrever no meu canal do YouTube e me adicionar lá no Instagram. Estou deixando lá no PDF aqui dessa aula, só você fazer o download dos mapas no PDF, todos esses canais. Então me adiciona lá, estou esperando você. Um forte abraço e até a próxima aula!